Olá, tudo bem com vocês? Daí, vamos estudar mais um pouquinho? Bom, agora nós vamos iniciar um pouquinho a discussão sobre o planejamento. Como eu já falei para vocês, para discutir o planejamento, nós temos que utilizar esse livro da Miriam Veras Baptista. E várias perguntas que sempre caem em concurso público é desse livro, porque como eu já relatei nas aulas anteriores, esse livro é um dos pouquíssimos exemplares que nós temos que discute o planejamento no serviço social. Então, assim, antes de nós entrarmos na questão, eu gostaria de pontuar para vocês que o processo de planejamento, ele envolve um processo racional. E esse processo racional é constituído de 4 etapas fundamentais. Então, todo planejamento, ele, de certa forma, envolve uma perspectiva racional. Ou seja, essas etapas do processo de planejamento precisam estar articuladas. E que etapas são essas? A Miriam Veras Baptista, ela traz 4 etapas pra gente. Ela coloca assim, que para começar um processo de planejamento, primeira coisa eu tenho que fazer uma breve reflexão. Eu tenho que buscar quais são as possibilidades, quais são as alternativas, se é viável, se não é viável. Então, antes de eu fazer o meu planejamento, a execução do planejamento, a primeira etapa sempre tem que ser a etapa da reflexão. Passei pela etapa da reflexão, eu preciso entrar na etapa da decisão, ou seja, em cima daquilo que eu refleti, o que eu vou decidir? Em cima das possibilidades que eu refleti, quais são as possibilidades que eu vou escolher? Então, sempre depois da etapa da reflexão, vem a etapa da decisão. A decisão é aonde eu vou colocar, olha, frente a isso que eu refleti, eu vou decidir isso, porque essa alternativa é mais viável. Depois de eu refletir, depois de eu decidir, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que executar. É a etapa da ação. A ação é o processo de execução do meu planejamento. E depois que eu executar, a todo momento eu preciso voltar à minha reflexão crítica. Ou seja, eu tenho que ter uma retomada da reflexão. Então, a Miriam Veras Baptista, ela traz isso no seu livro de planejamento social, que o planejamento envolve essas 4 etapas: refletir, decidir, ação e retomada da reflexão. Bom, vou até mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, aonde que ela fala isso. Inclusive, ela traz um desenho bem bacana, aqui, achei. Na página 16, ela traz, então, que o planejamento enquanto um processo racional envolve essas 4 etapas, que é a primeira, a etapa da reflexão, a etapa da decisão, a etapa da ação e da retomada da reflexão. O livro da Miriam Veras Baptista é assim, então ele é muito fácil de se compreender, tá bom? Bom, sabendo isso, vamos lá para a pergunta número 10. O planejamento social na perspectiva lógica, racional, pressupõe um processo permanente e metódico de abordagem racional e científica de questões que se colocam no mundo social. Conforme destaca Baptista, 2007, utiliza-se 4 etapas nesse processo, sendo a... Então, vamos lá? Nem vou ler as alternativas, tá? O que eu falei para vocês? Primeiro é o quê? Refletir. Depois é o quê? Decidir. Depois é o quê? Agir. E depois é a retomada da reflexão. Qual é a alternativa que tem esses 4 elementos? Primeiro, reflexão, decisão, ação, ação continuada? Não. B, conhecimento, decisão imediata, prática e tática? Não. C, reflexão, decisão, ação e retorno da reflexão? Sim. A alternativa correta é a C. E a D, teoria, decisão, ação, microatuação? Não. A alternativa correta, então, é a C. Refletir, decidir, agir, ação e retomada da reflexão. Vamos para 11, então. Antes, eu fiz um desenho aqui para vocês. Muito lindo, tá? Se eu não fosse assistente social, com certeza eu seria desenhista. Eu acho que eu levo um dom muito bacana, assim, para desenhar. E primeiro eu tive que desenhar de trás para frente, porque senão vocês não iam conseguir compreender o que estava escrito. Então, por isso minha letra ficou linda desse jeito. Bom, o planejamento, a sistematização, como eu já falei para vocês na aula passada, ela se dá a partir do plano, do programa e do projeto. O plano é em nível mais macro. Então, assim,
Dentro de um plano, eu posso ter vários programas. Então, dentro de um único plano, eu posso ter 2 programas, eu posso ter 3 programas, 4 programas, 5 programas. E dentro dos programas, eu posso ter vários projetos. Eu posso ter um projeto, 2 projetos, 3 projetos, 4 projetos, 5 projetos, 10 projetos, tanto projeto que eu quiser. Então, assim, o plano é o maior. Dentro do plano, eu tenho vários programas. E dentro dos programas, eu tenho vários projetos. O projeto é a nível de execução. O projeto é o que mais se aproxima da operacionalização, tá bom? Então, assim, ó, plano geral, dentro dos planos eu tenho programa e dentro dos programas eu tenho os projetos. Deu para entender? Se vocês não conseguirem entender, depois vocês me chamam no WhatsApp ou no e-mail que eu explico. Mas assim, o plano está no nível mais macro. Dentro de um plano eu tenho vários programas e dentro dos programas eu tenho vários projetos. E o projeto se aproxima mais da execução, enquanto o plano e o programa fica mais na parte do planejamento a nível macro, tá bom? Então vamos lá, ó. Seguindo isso daqui, vamos para a pergunta número 11. Miriam Veras Baptista afirma em seu livro Planejamento Social, Intencionalidade e Instrumentação que o documento que detalha por setor a política, as diretrizes, metas e medidas instrumentais, que é a setorização do plano, denomina-se... Ó, vamos lá. O que ela fala? Voltando aqui, ó. O documento que detalha por setor a política, as diretrizes, metas e medidas instrumentais, que é a setorialização do plano. O plano tá aqui, não tá? O plano, ele é dividido em setores. Os setores chamam o quê? Programa. Não é o projeto, porque o projeto, ele está dentro do programa. O que vai detalhar o plano, o que vai setorizar o plano, são os programas. O que vai abaixo do plano são os programas. Então, quando ela coloca o documento que detalha por setor a política, as diretrizes, metas e medidas instrumentais, que é a setorização do plano, denomina-se, a setorização é o programa, tá bom? Depois, se vocês quiserem mais detalhes, também leiam esse livro. Mas só por esse esquema, vocês já conseguem responder. Por quê? Porque o plano é o macro. Dentro do plano, eu vou setorizar por meio dos programas. E os programas serão setorizados por meio dos projetos. Então, como na pergunta questionava a setorialização do plano, então a alternativa correta é o programa. Bom, agora vamos entrar um pouquinho na discussão do parecer social. A 12. Sobre o parecer social, o instrumento técnico do assistente social, é correto afirmar. Lembra que é o parecer social? É a opinião do assistente social. Então lá, na elaboração do parecer social, o que menos deve ser levado em consideração é a observação profissional em relação à situação demandada? Lógico que não. Se o parecer social é a nossa opinião, nós temos que levar em consideração o que nós observamos. Então, está incorreta. B. Ao levantar os elementos constitutivos para a emissão do parecer social, devem-se levar em consideração as representações, os valores e os significados presentes no contexto sociocultural em que o usuário desenvolve relações sociais e de convivência. Olha, Adriele, eu acho que essa aí está correta. Então, vamos para as próximas, tá? C. A autonomia na elaboração do parecer social deve ser institucional e não do assistente social? Jamais. O parecer social é a grande expressão da nossa autonomia profissional. O parecer social é a nossa opinião. Então, a autonomia é do profissional, não da instituição. Então, está incorreta essa daí. D. O estudo socioeconômico obrigatoriamente deve ser encaminhado junto com o parecer social? Jamais, gente. O parecer social, ele pode estar junto num laudo, junto num relatório, mas ele também pode ser só o parecer social. Nós não precisamos encaminhar o nosso estudo socioeconômico. Lembrando que, por exemplo, estudo social eu jamais vou encaminhar para ninguém. O estudo social sempre fica nos meus arquivos, enquanto assistente social, nos meus arquivos sigilosos, tá? Então, a alternativa correta é a B. Ao levantar os elementos constitutivos para a emissão do parecer social, deve-se levar em consideração
as representações, os valores e os significados presentes no contexto sociocultural em que o usuário desenvolve relações sociais e de convivência. Bom, a 13. O Conselho Federal de Serviço Social define estudo social como sendo a. Uma avaliação, um exame ou vistoria solicitado determinada sempre que a situação exigir um parecer técnico ou científico de determinada área do conhecimento que contribua para uma tomada de decisão. Será? Vamos para B. Uma apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social enquanto objeto da intervenção do assistente social no seu cotidiano laborativo. Nós já vimos que a apresentação descritiva e interpretativa é o quê? É o relatório social. O relatório social é uma descrição interpretativa ou descritiva sobre uma determinada expressão da questão social. Então, a B eu tenho certeza que está errada. C. Um processo resultante de um documento constituído por uma introdução que indique demandas e objetivos, uma identificação breve dos sujeitos envolvidos, metodologia aplicada na abordagem com os sujeitos, relato analítico da construção histórica da questão estudada, de seu estado atual e uma conclusão que deve apontar o posicionamento profissional do assistente social? Não, gente. Isso é o quê? Isso é o laudo social. O estudo social eu nunca vou mandar. Então, o que precisa da introdução? O que precisa da metodologia? O que precisa dos instrumentos que eu utilizei? É o laudo social e não o estudo social. Por quê? O estudo social fica nos meus arquivos sigilosos enquanto assistente social. D. Um processo metodológico específico do serviço social que tem por finalidade conhecer com profundidade de forma crítica uma determinada situação e expressão da questão social, objeto da intervenção profissional, especialmente nos seus aspectos socioeconômicos e culturais. Ixi, Adrielas, eu acho que tá certo também. Mas eu acho que a A tá certa e eu acho que essa daí tá certa também. Então vamos lá. Nós estamos entre a A e a D. Vamos para E, ver se tá certa. Um diagnóstico prévio elaborado pelo serviço social ou equipe multidisciplinar que sirva de subsídio para objetivar abordagens técnicas posteriores? Jamais. O estudo social é uma atribuição privativa, um instrumental privativo do assistente social. Não é feito pela equipe interdisciplinar. Embora eu já vi muitos estudos sociais sendo assinados por assistente social e psicólogo. Isso não pode. Estudo social é nosso. Nosso enquanto assistentes sociais. Vamos lá. Acho que a grande maioria ficou indecisa entre a A e a B. A. Uma avaliação, um exame ou vistoria. Gente, o estudo social é um processo metodológico. Ele não é um exame, ele não é uma vistoria. Ele é um processo metodológico. Solicitado determinada sempre que a situação exigir um parecer técnico ou científico. Gente, outra coisa, estudo social não é parecer científico, é um parecer técnico. De determinada área do conhecimento que contribua para uma tomada de decisão. Não é de determinada área do conhecimento, é específico mesmo do serviço social. Então, a resposta correta, sem dúvida nenhuma, é a D. O estudo social é um processo metodológico específico do serviço social que tem por finalidade conhecer com profundidade, de forma crítica, uma determinada situação e expressão da questão social, objeto da intervenção profissional, especialmente nos seus aspectos socioeconômicos e culturais.